Olá, bem-vindas, bem-vindos, iniciando mais uma live aqui no Instagram, uma live especial, uma live do Outubro Rosa. Já estamos terminando outubro, mas sempre é tempo para a gente trabalhar conscientização em relação ao câncer de mama. E hoje vai ser uma live especial, nossa live mensal que nós sempre fazemos, porém com uma convidada muito especial, que é amiga e psicóloga Rosana Rambaldi. Daqui a pouco ela está chegando por aqui. E nós vamos conversar a respeito do câncer de mama, a visão sistêmica, né, na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Então, importante para que nós possamos refletir a respeito desse tema tão interessante, desse tema tão difícil, desse tema tão necessário ser discutido. O pessoal está entrando por aqui. Lídia, Ivana, Ângela, olá, Jussara, a Patrícia chegando por aqui, a Renata Vitorino, Keila, Juscelino, a Débora, bastante gente por aqui, os coraçõezinhos subindo aqui. E vocês, se acharem esse tema importante, relevante, vocês compartilhem, né? Cliquem aqui no aviãozinho aqui à direita. A Rosana já está chegando por aqui e eu vou convidá-la para a gente, que a gente tem duas, às vezes mais pessoas participando, como é um tema importante, como é um tema muito necessário. Eu convidei a Rosana chegando por aqui. Olá, Rosana, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. A Rosana é uma amiga de muitos anos, uma amiga querida, uma colega psicóloga, e ela vai também poder contar por que eu convidei ela, claro, com todo o conhecimento que ela tem, é psicóloga, é consteladora também, mas tem um motivo muito especial, né? Porque ela está aqui hoje, ela tem muito para nos ensinar a respeito do câncer de mama, e estamos aqui com a presença dela. Bem-vinda, Rosana. Está em casa Olá, aqui, em tudo casa, bem? né? Sempre é bom, tranquilo, né? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui contigo, né, para falar de um tema tão importante e sempre é uma honra poder estar contigo participando, né, de uma conversa. Para mim é muito importante. A Rosana, ela é psicóloga, consteladora, a gente se conhece há alguns anos, a gente fez a mesma formação, que é a formação Consciência Sistêmica do IBRAX, né, do nosso mestre Fernando Freitas. Então, nós compartilhamos de muitas visões, né? A visão sistêmica é algo que é tão importante, e a gente vai poder trazer hoje essa noção, essa visão, essa maneira de poder olhar para o câncer de mama, né, aqui agora no Outubro Rosa, mas claro, o ano inteiro, né? Outubro Rosa é um mês de conscientização, como nós temos vários meses, e são vários temas tão importantes que os meses se sobrepõem. Então, você tem mês e que tem várias, né, várias campanhas de conscientização acontecendo em relação a várias situações, condições e doenças, mas o Outubro Rosa é clássico, né? O Outubro Rosa em relação ao câncer de mama, né? A Fundação Susan Komen, desde a década de 90, trazendo essa ampliação da visão do câncer de mama através do Outubro Rosa, e que precisou mudar também, né? Durante a pandemia, os eventos tiveram que ser mais online, então a gente está aqui também colaborando com isso, porque o online hoje amplia os nossos limites, nossas fronteiras, e a gente consegue atingir e alcançar mais pessoas para temas tão importantes e relevantes. Rosana, fala para gente, né, para quem ainda não te conhece, tem gente aqui que entrou porque é seu contato, tem gente que entrou porque é Sim. meu contato. Quem quiser, quem entrou que me conhece, siga a Rosana e vice-versa, porque a gente sempre está trazendo alguns conteúdos de saúde, qualidade de vida, saúde mental, visão sistêmica das constelações familiares. Então, sigam a gente para acessar os conteúdos. Eu peço para você, Rosana, que você se apresente, né, brevemente, fale da sua visão sistêmica do câncer de mama, da sua história, da sua experiência. A gente vai fazendo um bate-bola aqui, trocando, né, essas possibilidades, porque você tem uma experiência muito importante para passar para a gente, né? Sim, sim. Vamos lá então, né?
Assim como o Roberto falou, eu sou psicóloga, trabalho na abordagem fenomenológica sistêmica, sou terapeuta, também trabalho com constelações familiares, uso muito no meu consultório a constelação como uma ferramenta de atendimento na psicologia e eu já venho há muitos anos aí trilhando esse caminho, né, da constelação, mesmo antes de ir para a psicologia. A minha primeira formação universitária foi como administradora de empresas. Então, eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos em São Paulo. E depois, indo para o interior, fui para a área terapêutica, estudei terapias integrativas, fiz formação em acupuntura, florais, reiki, mais uma gama de coisas aí, né, na área integrativa. E por fim, a própria constelação, e por fim achei a necessidade de estudar a fundo a mente. Eu percebi que eu precisava entender um pouco mais sobre a psique, né? Foi aí que eu fui para a faculdade de psicologia, estudei e depois disso me encantei e é o meu segmento de trabalho hoje. O câncer de mama, principalmente, né? Estamos no Outubro Rosa, mas o Roberto me chamou aqui para falar sobre esse tema como consteladora, com a visão sistêmica, mas também porque eu tenho algo mais profundo para poder compartilhar com todos. Eu passei pelo câncer de mama há 5 anos e de lá para cá a minha vida mudou muito, porque eu vou falar assim que o câncer não é uma sentença de nada, porque muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, o diagnóstico, quando vem, é pesado, né? É um tsunami, digamos, na nossa vida. Ele é arrebatador. Porém, não é uma sentença de morte, porque eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, tinham pessoas que diziam assim: não fala esse nome, não fala câncer, fala CA. Na verdade, são medos, né, das pessoas, porque tem uma cultura que o câncer mata, que normalmente quem adoece do câncer vai morrer, e ponto, né? O olhar é esse. E eu percebi que eu não estava conectada com isso, porque eu já vinha de um conhecimento todo, né, da sistêmica, que graças a isso me deu condições para lidar com esse momento da doença, entender as questões que me levaram a esse momento, porque a doença ela não é simplesmente um problema físico, como a maioria da medicina trata, né? Normalmente é tratado assim: olhamos para o doente e, aliás, olhamos para a doença e não olhamos para o doente. Olhar para a doença é olhar só para o câncer. Agora, quando a gente olha para o doente, a gente consegue ampliar esse olhar e aí que entra a visão sistêmica. Porque o que, que é a doença, né? O que o câncer está te trazendo? Qual é a mensagem daquela doença? O que aconteceu? Qual foi a sua forma de funcionar na vida que te levou a adoecer dessa forma? A minha leitura, por experiência própria, eu vou trazer a minha leitura da minha vida, né? Eu sempre fui uma mulher que toma conta de tudo, né? Na família, tanto com mãe, com irmão, pai, filho, marido. Eu sempre fui uma salvadora. Então eu estava sempre ali cuidando de todo mundo, as pessoas precisavam de alguma coisa, eu corria, ia lá, apagava incêndio, vamos lá que eu faço, vamos lá que eu ajudo, eu levo, eu compro, eu dou presente, eu pago, eu me achava de uma certa forma, né? É um poder isso, né? Eu salvo todo mundo. Só que o que está por trás de tudo isso? Eu estou salvando o outro e estou esquecendo de mim. Simplesmente eu não olho para mim, para as minhas necessidades pessoais. E normalmente a pessoa que adoece é porque ela está olhando para o outro, não está olhando para si. E a doença chega como uma mensagem, ela vem para te dizer, olha, o que está errado na sua vida que você tem que parar tudo para cuidar de você. E o câncer nada mais é do que uma doença que te tira todas as forças. Não tem como cuidar do outro. É uma doença grave. Você tem que parar, olhar para si e cuidar de si. Não tem mais espaço para ficar socorrendo ninguém. Então, para mim, foi um divisor de águas, a doença.
Claro que eu passei por todas as fases, né, que é natural do ser humano. No momento do diagnóstico e nos primeiros meses, eu não aceitava, eu neguei muito e não conseguia entender. Dizia, como assim? Como isso foi acontecer comigo? Eu sempre me cuidei, boa alimentação, atividade física, sempre cuidei da mente. Ok, que bom que eu fazia isso, né? Porque eu pude ter um tratamento melhor, eu pude passar pela doença de uma forma melhor. O meu corpo estava um pouco mais saudável. Porém, eu estava negando um monte de problemas sistêmicos na minha família. Eu vinha de um funcionamento familiar muito doentio, dinâmicas doentias familiares. E foi justamente isso que me adoeceu. E aí vem todas aquelas fases, né? A negação, aí a gente tem a raiva, porque isso está acontecendo, como que está acontecendo. Passei pelo momento da raiva, passei pelo momento da barganha, né? Que a gente fala das 5 fases da doença, assim como do luto, né? Aí vem a barganha, você fica fazendo trocas, querendo, né? Tem pessoas que são muito religiosas e dizem assim: se Deus me salvar, eu vou fazer uma promessa, vou fazer 1000 coisas. Então são barganhas, são recursos que a gente vai criando para tentar fazer uma troca e ainda é colocando a responsabilidade da sua doença na mão do outro. Olha, Deus me salva. E não é por aí, né? Ninguém vai te salvar. Aí, por fim, vem ali um momento meio depressivo, triste e a aceitação, que é a 5ª fase e é a fase onde você olha para a doença de frente e fala: olha, isso está realmente acontecendo. Não tem como fugir disso. E vamos olhar que dói menos, né? Porque a partir do momento que você olha, você encara a doença, assume o problema e põe a energia que você estava pondo nos outros, você traz para si e cuida de si. E aí, Isso é muito durante. importante. É muito importante, né, Roberto? É olhar para si e cuidar de si. É assim, Esse é o até mais como difícil. o mais difícil. O ponto inicial do movimento de cura, né? Tudo que a Rosana falou aqui, assim, claro, muito mais do que como profissional que sabe lidar com isso, ela foi uma pessoa que experimentou e passou por essa vivência, né? E é importante colocar aqui que a gente está assim falando a respeito de uma visão complementar e uma visão integrativa do câncer de mama. É óbvio que ela como psicóloga, eu como médico e psicólogo, a gente não abre mão dos recursos, né, da medicina e Sim, da sim, psicologia para o tratamento. Isso é fundamental colocar, né, porque a constelação, as práticas integrativas, né, que nós conhecemos, que nós abordamos nos nossos tratamentos, elas vêm complementar os tratamentos oficiais. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença, ela deve procurar o seu médico, ela deve fazer o diagnóstico preciso, né? E a gente sabe que para o câncer de mama isso é tão importante, né? Fazer um sim. diagnóstico, tem exames moleculares, genéticos, de imagem, enfim, tudo que for necessário fazer tem que ser feito. O tratamento também, né? Mas a gente pode acrescentar junto outros tratamentos, a medicina integrativa, a medicina natural, a homeopatia, a acupuntura, né? A própria constelação familiar. Por quê? Porque uma doença, hoje em dia, as doenças são muito complexas, elas são doenças graves, né? Claro que a gente não está falando de um resfriado ou de qualquer coisa simples, né? Que isso Sim. às vezes é um acidente de percurso, às vezes eu estou cansado, trabalhei muito, minha imunidade cai, eu vou pegar uma gripe, um resfriado. Né? Mas quando a gente vê doenças graves, tanto individuais como coletivas, então um câncer, né? Uma doença autoimune, são doenças graves muitas vezes, uma doença coletiva como a gente passou pela Covid, né? Que alterou tantas dinâmicas de relacionamento no mundo, tantos problemas, agravou tanto a saúde mental das pessoas que já não estava bem. Então, quando a gente tem doenças desse porte, quando nós temos doenças desse nível profundo, algo mais tem que ser visto. E a Rosana abordou isso, né? Nós sabemos, nós que lidamos com pessoas doentes, eu lido no meu dia a dia, todo dia, com pessoas que vêm com quadros de doenças, doenças mais profundas, doenças menos profundas. Colocaram aqui que o meu áudio está baixo, eu vou tentar tirar o fone de ouvido, fazendo no É, talvez o fone.
Eu te ouço bem agora. Melhor. Melhorou o som? Ficou mais Então, alto. acredito que talvez o fone esteja baixo, então vamos lá. O meu Então, som tá bom, né? eu estou Ninguém falou nada. vendo, ninguém falou, só falaram do meu áudio. Então, quando nós olhamos para isso, né, quando nós olhamos para uma doença, a visão sistêmica mostra que existe uma função para a doença. Né? Tudo que vem de dificuldade na nossa vida, uma relação difícil, uma relação que você não consegue lidar bem, que tem sofrimento, uma doença grave, tudo isso tem uma função, ela vem mostrar para nós que nós devemos olhar para essa doença. E é interessante colocar isso. Quem não conhece a constelação, quando nós Sim. fazemos, por exemplo, uma constelação de doença, uma pessoa vem para constelar uma doença grave. Então, por exemplo, até uma pessoa que vem constelar e ela tem um câncer de mama, né? Então, o que que a gente faz? A gente olha para a relação dessa pessoa com a sua doença e no sistema dela. Né? A Rosana vai até poder, já falou sobre isso, vai poder detalhar mais, mas a doença, qualquer doença traz uma função, ela vem nos mostrar que geralmente a nossa vida está doentia. Então, claro que nós devemos tratar a doença, mas não só a doença. O próprio pai da medicina, Hipócrates, né, cerca de 300 a 400 a.C., ele falava, não devemos olhar somente, já naquele tempo, não devemos olhar somente para a doença, nós devemos olhar também para quem adoeceu, para o doente. E outra frase importante dele, ele falava assim, você está disposto, quando trata alguém, essa pessoa está disposta a abrir mão do que a faz adoecer. Então essa pergunta é fundamental, porque às vezes nós nos agarramos também à nossa doença. Essa doença, muitas vezes uma doença grave, nos coloca como fracos, como vítimas, como alguém que vai ser cuidado por outras pessoas. E muitas vezes, num vazio que nós temos, isso pode ser algo que nós sentimos como necessário, embora seja uma dinâmica disfuncional, uma dinâmica infantil. Então é importante poder olhar para isso. Né? Qual é a função dessa doença? E quando a gente coloca numa constelação o representante do doente, o representante da doença e outros que forem necessários ali, talvez familiares, nós vamos ver que a doença cumpre um papel. Às vezes a doença, por incrível que pareça, está cuidando do doente. Ela está dando um apoio para o doente, para ele se conhecer melhor, né? Porque se nós adoecemos, nós estamos indo numa vida doentia, num caminho doentio, e nós continuamos nesse caminho, muitas vezes nós podemos ir para um fim ruim. Nós podemos morrer ou perder a sanidade mental, inclusive. Né? Então, a vida doentia nos leva para um caminho de morte. E às vezes a doença vem na nossa frente e fala assim: olha para mim, você precisa mudar a tua vida, o teu estilo de vida, os teus relacionamentos. Então a doença vem muitas vezes com essa dinâmica de nos ajudar a mudar a nossa vida doentia. Não é isso, Rosana? Sim, sim. Eu até gosto muito de uma simbologia que a doença, ela é simbólica, né? Assim como na psicanálise a gente fala dos sonhos, que tem um simbolismo, né? Para para uma interpretação, interpretar os sonhos tem um simbolismo. A doença, na abordagem sistêmica, ela tem uma simbologia também. Por que você adoece de um câncer de mama? Ou por que você adoece de um problema pulmonar, uma asma, ou qualquer outro tipo de problema, né? A psicossomática também traz muito sobre isso. E essa simbologia é muito importante ser olhada, né? Eu adoeci de um câncer de mama. O que está relacionado a essa mama que vem, né, no primeiro momento, quando você diz da mama? A mama te diz sobre o feminino, as relações com o feminino, a maternagem doentia, tanto você como mãe ou você com a sua mãe, tem um feminino que precisa ser cuidado. E isso é fato na minha vida, sempre houve essa questão do feminino. E eu pude olhar para isso com muito mais carinho nesse momento, né? Então, as disfunções, uma família disfuncional, ela realmente te traz no sistema todo, olhando a nível de sistema, porque hoje o que nós estamos falando aqui é uma visão diferente, que muitas pessoas não conhecem, né? Quando a gente fala de doença, as pessoas já logo se remetem a medicamento, a hospital. Claro, como você mesmo acabou de colocar, isso é fundamental. Não tem como você tratar um câncer
sem tomar medicamento, sem passar por uma cirurgia, muitas vezes, ou muitas outras doenças também, é necessário ter o atendimento médico, medicamento, e também é necessário cuidar da alma, do espírito, da mente. Então, assim, é o complemento corpo e mente. E aí, quando a gente fala da dinâmica sistêmica, é um olhar exatamente para esse sistema que a gente está inserido, que muitas vezes é um sistema doentio, é uma família disfuncional. E o que, que é isso? São relações dentro das famílias que não funcionam bem. Relações entre os pais, entre os irmãos, e isso muitas vezes é transgeracional, né? Sim. Então, vem de geração em geração. E, por vezes, a gente trabalhando com a constelação familiar, que a própria psicanálise traz a transgeracionalidade, isso não é algo novo, é algo de muito tempo, né? O que é transgeracional. A gente observando isso, muitas vezes nós repetimos coisas que os nossos antepassados fizeram. Então, justamente nessas repetições é o momento que a gente tem que perceber o porquê que a gente está fazendo igual aos nossos antepassados. O que, que a gente está trazendo de saudável e doentio da nossa família de origem, que nós chamamos, né, que são os nossos pais. Então, se a gente está trazendo para a nossa vida atual, nos nossos relacionamentos atuais, todas as dinâmicas doentias do passado, nós vamos adoecer. E a doença vai chegar e vai dizer assim, ó, para tudo e olha para você. E é uma oportunidade, né? Como diz o nosso mestre Fernando Freitas, né, Roberto, que nós fizemos a formação com ele sempre diz uma frase e eu repito muito. A doença, ela tá te dando uma chance de viver. Se não for a doença, você só tem outros dois recursos: a morte ou a loucura. Então, Isso aí é fundamental. fundamental, Fundamental né? entender isso, e é uma visão tão diferente, né? Muito. Quando a gente olha para a doença somente do ponto de vista da visão médica convencional, a doença é algo a ser combatido. Vamos lutar contra o câncer, vamos lutar contra a doença. Então, parece assim que é algo que veio de fora, né? Veio me invadir, veio me fazer mal, e eu preciso exterminar essa doença, eu preciso combater essa doença. Então, essa é uma visão que nós entendemos porque é uma visão Claro. muito convencional, né? A medicina traz essa visão. A própria psicologia também não foge disso, Sim, né? De olhar as doenças como algo assim, vamos combater a doença. Tanto que existem, né? Campanhas de combate às drogas, de combate ao câncer, de lutar contra tal doença. Então, isso fica algo assim, fica uma visão incompleta, fica uma visão bem incompleta e nós precisamos entender, na visão sistêmica, que vai além da visão médica, vai além da visão psicológica, se integra com tudo isso, né? Mostrar que a doença, além de ser, claro, algo físico, que precisa ser diagnosticado, que precisa ser tratado também através da medicina convencional, também através da psicologia convencional, nós podemos entender as relações que compõem a pessoa com a sua doença, porque o sistêmico ele é uma dinâmica de entendimento das relações, né? O que sim, que é sim. a visão sistêmica? O que que são as constelações familiares? Elas são uma possibilidade de nós olharmos para entendermos a ciência dos relacionamentos. Então, como nós nos relacionamos, o sistema familiar é um conjunto de pessoas, né, que tem um ponto em comum, tem um vínculo, né, de família, um vínculo sanguíneo, tá? E essas pessoas se interrelacionam, são interdependentes, mesmo que em gerações diferentes, que já teve alguns que morreram, tem alguns que estão vivos nessa geração, mas nós trazemos em nós todos os nossos antepassados, o nosso DNA mesmo. Sim. Nós temos 50% do DNA da mãe e do pai, nós temos 25% do DNA de cada avô, 12,5% dos bisavós, 6,25% dos trisavós e assim por diante. Ou seja, todos eles estão em nós e também a história que todos passaram, a epigenética já comprova isso,
também a história que eles passaram está em nós. Então, muitas vezes nós nos identificamos com traumas transgeracionais de pessoas, de antepassados que viveram outra geração. Ah, isso é espírita, é espiritualista? Não, isso é sistêmico. Isso é científico, é sistêmico. A psicologia, o estudo da epigenética já nos comprova isso, nós herdamos isso. E quando a Rosana falou da questão simbólica da doença, isso é fundamental entender também. O que é o câncer de mama? Gente, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres. Sim. Existe nos homens também, cerca de 1% é nos homens, 99% é nas mulheres. Mas quando a gente olha câncer de mama, uma doença tão comum, e a gente olha para o simbolismo, para o significado da mama, né? A Rosana falou, mas eu acho que é importante a gente frisar bem isso. A mama é o símbolo da mulher, é o símbolo do feminino, né? Então, a mama ela tem o componente, a visão da maternidade, a mãe que amamenta o filho, que doa o alimento e esse filho cresce se alimentando 6 meses, pelo menos, exclusivamente do alimento que vem do leite materno que vem da mama. Mas a mama também simboliza a sexualidade, o feminino também, né? Então, é algo que reúne em si o feminino, a mama, né? E a gente vê o câncer de mama tão frequente, tão incidente hoje. O que está acontecendo com o feminino que adoece tanto, né? Então, Sim. como é que está essa relação? Aí a gente olha para a relação do feminino, das mulheres com os homens, e a gente vê que as relações estão passando por muitos problemas. As Sim. relações entre casal, as relações humanas estão com tantas dificuldades e não é de se espantar que a gente esteja cada vez mais adoecendo. E as mulheres no câncer de mama. Ah, e vão falar assim, ah, mas então você está dizendo que o câncer de mama só tem a ver com isso? O câncer de mama, ele é multifatorial. Ele é É. ambiental, ele é genético, ele tem um componente emocional, ele tem um componente sistêmico. Não tem muitas vezes como você falar é só isso ou é só aquilo. Você faz um Sim. teste de tá, essa mulher tem predisposição a ter câncer de mama, mas pode ser que ela não tenha. Né? O que vai desencadear uma doença numa pessoa que tenha predisposição genética? É a vida, é o estilo de vida, são os Sim. relacionamentos. Eu costumo dar um exemplo assim que é fácil de entender, que é para todas as doenças, mas, por exemplo, quando a gente fala do diabetes, se eu venho de uma família de diabéticos, meus pais, meus avós, por exemplo, eu pergunto assim, será que eu vou ter diabetes? Depende do quê? Então, vamos dizer, eu dou exemplo, se eu for obeso, sedentário, fumar, beber em excesso, for estressado, dormir mal, será que eu vou desenvolver esse diabetes? Certamente. Talvez muito Sim. cedo na vida e com um grau sério, severo. Se por outro lado, a mesma pessoa que tem o gene, a genética, a hereditariedade para o câncer de mama, para o diabetes, ou Para o para o câncer de diabetes. mama, Sim. para qualquer caso, para o exemplo que eu estou dando para o diabetes. Então, de repente, eu sou ativo fisicamente, me alimento bem, eu gerencio minhas emoções, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho um padrão de sono regular, restaurador, reparador. Provavelmente eu não vou desencadear esse diabetes, mesmo tendo uma tendência genética. Ou talvez eu desencadeie mais tarde na vida, de uma maneira mais leve. Então, o gene é o mesmo. O que faz esse gene se expressar ou silenciar? O estilo de Estilo vida, de vida. o estilo dos relacionamentos que a gente vive, e as relações são fundamentais para isso também. E é isso que a visão Isso. sistêmica olha, é isso que a dinâmica das constelações olha, para as nossas relações, para as qualidades, para o humanismo das nossas relações interpessoais. Intrapessoal, eu comigo mesmo, como estou, e interpessoal também, Pessoal. sistêmica entre as pessoas. Né, É Rosana? isso que você falou é perfeito, né? Assim, é o campo fértil, né? Então tem até um conto aí dos Zulus que diziam que as sementes todos trazem. Você joga a semente no campo, depende muito daquele solo estar fértil ou não para germinar. Então, se você tiver, né, com um campo fértil para germinar realmente essa doença, e o que é isso? É a forma que você acabou de falar, é o meio em que você vive. É a genética e a epigenética. Tem a genética? Ok, mas como você pode fazer com que esse gene realmente não se expresse? Através de um meio de vida mais saudável. Alimentação boa, atividade física também, a mente, né? Agora, todos esses recursos que você usa não significa que você não vai adoecer, mas que você vai, de alguma forma, não potencializar a doença.
né? Quando eu falo isso, eu remeto um pouco novamente ao problema que eu tive, né? E além de todas as questões do câncer, eu tive uma menopausa precoce. Então, olha, eu já tinha um feminino aí que já estava sendo negado. Por conta dessa menopausa, eu entrei numa reposição hormonal precoce e hormônio demais acabou vindo o câncer. Então, mas por que que eu tive uma menopausa precoce? Eu vou voltando lá para trás, né? As coisas que foram acontecendo na minha vida no decorrer dos anos. Eu me casei, logo depois eu tive um problema de ovário, foi um cisto benigno, mas foi um problema no feminino. E aí veio uma menopausa precoce por essa questão deste problema no ovário. E aí as coisas foram caminhando de um jeito que chegou um momento que era assim, eu não abri mão de cuidar de todo mundo, então, de alguma forma, eu tinha que parar, né? Quando eu adoeci, eu parei de fazer tudo. Só que eu fiquei em casa e o que eu fiz? Fiquei em casa, não podia trabalhar, não podia sair. Comprei um monte de curso online. Um monte. Falei, agora eu vou ficar fazendo curso online, né? Já que eu tenho que ficar em casa. Quem disse que eu tinha energia para fazer curso online? A mente não tinha energia, não conseguia pensar. E aí eu fui aos poucos, e olha só, hein, trabalho com isso, como é difícil para todo mundo, né? Aos poucos eu fui olhando para mim e falando, Rosana, você não está entendendo a mensagem da doença, né? Para tudo. O que eu nunca fiz? Assistir televisão, série, Netflix, fazer nada, dormir. Eu não fazia isso. Sempre fui acelerada, trabalhando muito, estudando muito, fazendo tudo demais, cuidando de tudo. E naquele momento não era para eu fazer nada, absolutamente nada. E aí eu fui ressignificando tudo, né, Roberto? Eu ressignifiquei a minha vida. E claro, né, não é fácil, mas é maravilhoso, porque hoje eu olho para as questões da minha vida e coloco limite, porque o maior problema do Salvador, né, que é quem cuida de todo mundo, é não pôr limite nas pessoas, não falar não, permite-se ser invadido o tempo todo. E o que o câncer é? Uma doença invasiva, que é as células vão se multiplicando desordenadamente, faz o que quer dentro do seu corpo, você não tem controle sobre isso. E aí, se você olhar de uma forma funcional, o que a doença faz no sistema familiar? A doença, não, desculpa, o que você tinha de, como é que se fala? Me escapou a palavra. A linguagem da doença se manifesta nesse momento. Como era a sua dinâmica dentro da sua família? Era assim, permitia ser invadido o tempo inteiro, permitia que todos fizessem o que queriam, não sabia dizer não. E aí, o câncer, ele é muito parecido com esse comportamento doentio. E aí, o que você tem que aprender a dizer? Não. Colocar limite. Porque se você não aprender a colocar limite na vida e nas pessoas, você adoece novamente. Porque não é adoecer uma vez, ok, vamos olhar para a doença, vamos tratar com medicamento, vamos fazer tudo legal. Mas vamos lá, vamos fazer terapia, vamos olhar para o estilo de vida que você tem até esse momento. O que está acontecendo que te levou a adoecer dessa forma? Vamos mudar, né? O que precisa mudar na vida? Qual é o momento que você tem que mexer na sua vida? Porque se não fizer isso, pode adoecer novamente. Olha, isso que a Rosana está falando, assim, precisa ser muito bem entendido e frisado, né? Porque quando a gente fala dessas dinâmicas de relacionamento, a Rosana falou do Salvador. O Salvador faz parte de uma dinâmica que vem da análise transacional, chamada triângulo dramático de Karpman, né? Então, Isso. existe um Salvador, e o que que o Salvador faz? Ele salva. Ele salva as pessoas, quem? As pessoas que precisam ser salvas. Quem são os que precisam ser salvos? As vítimas. Então, o Salvador é potente, faz tudo, salva as vítimas, e essas vítimas são vítimas de algum perpetrador, né? Então, aqui tem um triângulo dramático. O perpetrador, que faz mal, a vítima que sofre, e o super-herói salvador que vem para resolver. Triângulo dramático de Karpman. Bom,
Isso é tão importante ser de conhecimento, porque todos nós nos relacionamos através de triângulos dramáticos, todos nós. Né? A análise transacional colocou isso já na década de 50 e 60. O Karpman, que era um Sim, autor da análise transacional, que vem lá do Eric Berne e tal, ele fala de jogos de relacionamento, e ele trouxe essa dinâmica, que levou até um prêmio, né? Ele ganhou um prêmio por elucidar essa dinâmica que existe em todas as relações. Se você olhar novelas, filmes, contos, história de super-herói, reality show, sempre tem as triângulo vítimas, os dramático. salvados, os salvadores. E as profissões que nós estamos, né, Rô? Aham, Médicos, psicólogos, sim, advogados também. Semana passada eu tive a honra de palestrar no congresso da OAB, em eu São vi. Paulo, né? A Comissão de Direito Sistêmico da OAB me convidou, eu fui lá palestrar, falar sobre a saúde do operador de direito, né? Então, o direito também é uma profissão de ajuda. Os médicos são uma profissão de ajuda, os psicólogos são uma profissão de ajuda. Mas existem maneiras saudáveis. Ajudar é saudável, salvar é doentio. Né? Então, ajudar o Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica, ele era muito ordenado. Ele falava assim: o amor precisa ter ordem. Na família é o lugar que mais tem amor, mas é o lugar onde mais tem doenças e problemas. Então ele falou: ordens do amor. Como é que o amor pode ser saudável nos relacionamentos? Então ele falou: ajudar é perigoso, mas ajudar é saudável. Salvar é doentio. Então ele fez um livro aqui: Ordens da Ordem Ajuda. Então, da como é que ajuda. você pode ajudar as pessoas de maneira saudável? Então, salvadora, a pessoa salvadora, ela não tem limites para si, né? Então, ver alguém com problema ou alguém que se vitimiza, as vítimas, o Salvador corre para fazer alguma coisa, porque no fundo o Salvador precisa ser necessitado, precisa Ser sentir que visto. ele é bom, que ele faz as coisas. Então, também é uma carência. Todas essas três dinâmicas, Salvador, perpetrador e vítima, são carências, são funções infantis. Né? E é importante colocar isso que a Rosana falou, do simbolismo da doença. Então, o câncer, o que é o câncer? É uma doença, né, em que você tem. Nós temos câncer todo dia, todos nós. Todos nós temos É, células que se multiplicam, né? Células do nosso corpo se multiplicam. E algumas delas se multiplicam de maneira errônea, se multiplicam de maneira disfuncional e elas viram, às vezes, uma célula cancerosa. Porém, o que acontece na maioria das pessoas? Nosso sistema imunológico, né, o sistema imune, vai lá, detecta aquela célula normal e dá um estímulo para ela ter apoptose, para ela morrer. Né? Então, isso é como nós combatemos o câncer todos os dias, porque todos nós produzimos células cancerosas todos os dias. Então, o que é o sistema imunológico? É o sistema que fala assim: isso sou eu, saudável, isso não é. Entra uma bactéria, um micro-organismo e fala: isso não sou eu, então vou lá e combato. Então, o sistema imunológico ele serve para isso, para nos proteger, para dar limite para essas doenças não crescerem. Para uma infecção não tomar o meu corpo, virar uma septicemia, eu entrar em falência múltiplas de órgãos e morrer. Para uma célula cancerosa não se multiplicar a ponto de tomar um órgão, a ponto de tomar mama, a ponto de dar metástase e a pessoa morrer. Então o sistema imunológico serve para isso. Porém, quando a pessoa tem câncer, o sistema imunológico não deu conta. Talvez esteja muito preocupado com outras coisas, né? Muito sobrecarregado, e aí a pessoa foi invadida pelo câncer, que é uma doença invasiva. São células que se multiplicam e elas não respeitam os limites dos órgãos, os limites celulares, elas vão para outros lugares, as chamadas metástases, né? Então vai metástase óssea, metástase pulmonar, e a pessoa acaba, né, tendo um comprometimento de vários órgãos e muitas vezes morrendo por causa disso. Então, é uma doença que invade e nós não conseguimos nos proteger dessa invasão. E as pessoas salvadoras são assim também. Se alguém chega e pede alguma coisa, às vezes ela não tem essa possibilidade, tá? Mas ela larga o que é dela e vai salvar a pessoa que precisa ser salva. Né? A sim, vítima que acha que tem que ser salva, e o Salvador vai lá, ele abre mão de si, ele é bom para todo mundo e é ruim para ele próprio. para si próprio. Então é importante Sim, entender todos esses simbolismos da doença, essas dinâmicas. Então, o câncer é uma doença de quem se permite ser invadido, não sabe dizer não e não sabe colocar limites. Né? Limite, olha, mas foi quem me pediu, foi alguém da família. Não, mas agora eu não posso. Por quê? Se eu
falar, se eu for salvador, eu vou salvar a pessoa 99 vezes, na centésima vez, se eu não faço o que a pessoa quer, ela fica o quê? Com raiva, ela me acusa, então de vítima ela vira acusador, o perpetrador. Eu, de salvador, me sinto vítima, porque agora ninguém reconheceu o meu, né, o que tudo que eu faço. Então percebe que essas três funções, elas estão sempre circulando, nós estamos entrando em todas essas funções doentias de relacionamento, e o câncer tem a ver com isso. Então, claro, não é só isso. Precisamos tratar a doença sim, física, precisamos fazer a quimioterapia quando indicada, a radioterapia, precisamos saber o estadiamento do câncer, precisamos ter o diagnóstico preciso, molecular, enfim. Porém, também precisamos olhar para todas essas dinâmicas, né? Todas as dinâmicas que levam uma pessoa a se sentir invadida, a ser invadida, a doença precisar ser algo necessário para que ela olhe para si, olhe para a sua vida, para suas relações, e de repente ela possa falar: bom, agora eu preciso cuidar de mim, sim. agora eu preciso Sair, cuidar de né? mim. Sair do problema, né? Porque como você colocou bem o triângulo dramático, você tá lá triangulando e só em volta do problema. Você não sai do problema. O que alimenta esse triângulo dramático é o problema, né? Como você citou, novelas, em novela tem triângulo dramático direto, né? Porque tem sempre um problema e ali o trio, né? O acusador, a vítima, o salvador, circulando em torno desse problema. E História qual de é o pulo do super-herói, gato, né? né? O História super-herói de é o super-herói. arquétipo. O É, super-herói é o salvador em é o pessoa. arquétipo, Então ele sempre está exato. ali combatendo os vilões, salvando os mortais, as vítimas. E aí resolveu, matou o vilão e resolveu. Só que no capítulo seguinte tem outro vilão e Exato. outras vítimas. Então o super-herói não consegue namorar, não tem relacionamento, sempre tem que estar disfarçado, que ele não pode nem mostrar quem ele é. Imagina, né? Não pode, tem que Sim, ter uma sim. máscara, tem que ter uma capa. Então, assim, o arquétipo do super-herói tem tudo a ver com essa dinâmica, né, do Salvador. E o Salvador não tem vida própria. O super-herói não tem vida própria. Então, se a gente quer ter vida própria, a gente tem que olhar para a gente. Ah, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Não é Isso é egoísmo. amor, isso é A gente amor, só pode, é amor amor próprio. A gente só pode dar para o próprio. outro aquilo que a gente tem. Se eu não tenho amor próprio, o que eu vou dar para o outro? Eu vou dar a minha carência para o outro em forma de Sim. salvação também. Tá fazendo sentido isso para vocês que estão assistindo? Coloca assim, sim, faz sentido. Não, não faz sentido. Já Coloca aqui nos perguntaram aqui comentários. se a live vai ficar gravada. Vai ficar, né, Vai ficar Roberto? gravada. Vai ficar Porque, gravada. Vai ficar no meu Instagram, no Instagram da Rô também. E depois eu vou subir para o meu canal do YouTube, que tem também vários, né, vários temas lá. Quem quiser acessar o meu canal do YouTube, acho que a Rô também deve ter o canal dela, né, de sim, informações. A gente sempre está compartilhando saúde, falando de vida. Aqui, a Ângela está falando, faz sentido. A Valéria, faz claro, muito muito sentido, claro, pintura. claro. Silvia também faz muito sentido. Quer dizer, as Carla, a pessoas Carlinha tá deveriam. aí também. Tá? A Carla, Carla Greco. Eu vou até falar um pouquinho de um projeto que eu participo aqui em Santos, que o Fala, Roberto Flavinha. já sabe. E como a Carla está aqui, a Carla é nossa educadora física do projeto. É um projeto que se chama Caora. Esse projeto é para as Muito mulheres que tiveram lindo. câncer de mama. É lindo o projeto. Hoje nós estamos com 120 mulheres e olha, eu vou te falar que aquilo é vida. Caora, em havaiano, significa vida. Não Maravilha. existe tristeza lá dentro, não existe nhenhenhê, não tem aquela coisa do depressivo. É muito amor, é muita alegria. E é um projeto que acolhe, acolhe a todos. Nós temos várias atividades lá, desde yoga, pilates, dança circular, percussão e a canoa havaiana, né? Que é o carro-chefe que a gente vai para o mar remar, fazer meditação. Então, eu estou trazendo isso porque é fundamental na vida de todo mundo. A atividade física, o exercício físico, a alimentação, que nós temos acompanhamento também alimentar lá, e a meditação, porque a meditação vai te trazer uma paz espiritual. Hoje eu trabalho muito com a meditação mindfulness. Eu fiz uma formação para psicoterapeutas e eu uso muito na clínica. Nos meus atendimentos, eu uso, mando para os meus pacientes as meditações. Por quê? Porque eu percebo que todo mundo está acelerado, ninguém está no momento atual. Está todo mundo ou lá no passado, né, triste, depressivo, ou está ansioso demais no futuro.
E o único momento que a pessoa não está é o momento atual. E o mindfulness é exatamente isso, é o aqui e agora, né? O estado de presença. Você está aqui, eu estou aqui nessa live falando com você, então nada mais tem importância. É estar no momento presente. E isso é saudável demais. Se a gente não trabalhar essas questões emocionais através de vários recursos, então eu falo na meditação, eu falo de muitas outras coisas, né? Cada um vai encontrar o que faz Seu sentido na caminho. vida, o seu caminho. Mas fato é que precisa ter mudança. A doença já traz isso. A doença é uma mudança. É deixar aquele ego antigo e construir um novo. É deixar os padrões antigos e construir um novo padrão de vida. Tudo isso é muito importante, porque as pessoas que trazem uma doença, né, seja ela qual for, ela já vem aí de angústias, de tristezas, de estados emocionais não muito saudáveis. Em algum momento teve um gatilho que desencadeou, mas esse gatilho, ele só desencadeou a doença, porque o fator predisponente já existia, quer dizer, você já estava, vamos falar numa analogia ali de um copo d'água. O copo tá cheio já, porque você foi colocando lá dentro um monte de coisa no decorrer da vida, né? Em um determinado momento, uma gota transbordou. E aí você vai dizer assim: poxa vida, eu fiz isso a vida inteira e nunca aconteceu nada, aconteceu agora por quê? O Porque você culpado é a encheu o gota. copo, né? Encheu o copo, vai Exatamente. transbordar. E aí não adianta você olhar só para aquele momento da gota, você tem que olhar para trás. Meu Deus, o que que eu fiz a vida inteira errado? E agora eu preciso mudar, não dá mais para fazer a mesma coisa, E né? Então entender que esse hoje é o momento de mudança. A possibilidade de mudar é hoje. é Não é hoje. amanhã, não é ontem. O Exato, Mindfulness traz isso, né? Você muito. trabalha com Mindfulness, eu também desde Você 2008 eu também é, eu facilito sei. grupos de meditação, na Conheci medicina muito com preventiva. você. Eu É, participei de muitas, né, muitos workshops seus, cursos, tudo. O Roberto é meu mestre, além de tudo, né? Além de colega, de curso, de tudo, é meu mestre. E eu lembro que é, você falava muito de mindfulness e foi o que me despertou também a buscar isso, né? exato. É fantástico viver. E você vê como isso é tão importante. Você fala, porque o mundo hoje precisa de Mindfulness. Mindfulness tem milênios. Os indianos, os Ayurvedas que criaram o Mindfulness foi milênios atrás, 5.000 anos atrás. Então já É, existia uma necessidade naquele tempo de unir corpo e mente, né? Porque sim, na verdade é uma coisa só, corpo e mente, mas a nossa vida com as atividades que a gente faz, e no mundo de hoje, então, isso potencializado a sim, milésima potência, nós separamos. Então, o corpo está presente, meu corpo está aqui, respira hoje, vive hoje. Mas a minha mente está amanhã, no futuro, daqui a um tempo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, ou preso no passado, nas perdas, no sofrimento, na depressão. Então, a gente não vive a realidade que é corpo e mente unidos. E a gente precisa de técnicas que nos ajudem a fazer essa união. Mindfulness faz isso. Yoga, né, que tem muito a ver. Yoga é um mindfulness com práticas corporais, né? Na verdade, que sim, a yoga, perfeito. o termo yoga significa união. Unir o quê? Corpo e mente também. Então, é algo que eu amo também, mindfulness, a yoga, praticar yoga. Então, esses recursos, inclusive o mindfulness, também faz parte das práticas integrativas, né, do Ministério da O Saúde. Nós temos Ministério, né? 29 práticas 29. integrativas, uma política nacional de práticas integrativas e complementares, o PNPIC, né, que desde 2006 vem olhando para as práticas integrativas, introduziu primeiro 5 práticas, que foram homeopatia, acupuntura, ayurveda, e tinha mais outras duas que eu não recordo agora. Depois foi entrando mais, hoje tem 29 práticas integrativas, a constelação é uma delas, o Isso. mindfulness, a meditação é uma delas também. Então, são recursos que podem ser somados, né? Complementar os tratamentos convencionais, a medicina convencional, a alopatia, né? A psicologia. Então, não tem que falar, ou é isso, antigamente se falava, né? É alternativo, medicina alternativa. Não existe alternativa. Não, é. Alternativa você fala assim, ou faz isso ou faz aquilo. E Você hoje, exclui, no mundo né? completo, você exclui uma em benefício de outra. E hoje a gente sabe que a gente precisa incluir. A sistêmica fala de incluir Exato. tudo.
né? É uma A das gente precisa incluir, leis então, sistêmicas, né? uma das leis, a primeira lei, pertencimento, né? Você não pode excluir. E até eu quero aqui trazer uma leitura, depois você pode até comentar sobre isso, da Sophie Hellinger, né, que é a esposa do Bert Hellinger, Sim, nesse livro dela, A Própria Felicidade. procura da A Hellinger já felicidade. faleceu, agora ela leva esse trabalho adiante. E nesse livro ela fala do contexto. Eu quero ler só uns parágrafos Sim, que falam sobre a doença, a visão sistêmica da doença, né? Então ela fala o impacto do sistema familiar sobre o corpo. No trabalho prático, a Sophie coloca, eu observei que doenças frequentemente estão ligadas a algo que se originou na família. Observações mostram que quase todas as doenças crônicas ou até fatais, como o câncer, estão relacionadas a pessoas excluídas. Mais precisamente, as doenças olham para a pessoa excluída. Essa pessoa excluída é incorporada na doença. Nós nos comportamos em relação à doença exatamente como a família o fez em relação a essa pessoa excluída. Olha só que coisa profunda e interessante, né? muito. Queremos nos livrar da doença e, portanto, fazemos o mesmo movimento pelo qual a pessoa foi excluída. Nosso sistema familiar é onipresente no nosso corpo. Quando, quando falta algo no sistema familiar, algo falta no corpo também. E quando no sistema familiar uma pessoa excluída, por assim dizer, bate a porta para pedir a entrada por ter sido excluída, isso se mostra no corpo. Ela bate a porta por meio de uma doença ou de um problema de saúde. Já podemos observar isso quando, em uma constelação familiar, uma pessoa começa a falar de suas doenças. Algumas chegam a enumerar 10, 12 doenças e sorriem quando falam delas. Elas estão conectadas à sua doença com amor. Olha só, né, que interessante. Ou mais precisamente, através das doenças, elas estão conectadas com amor às pessoas que foram excluídas. Interessante, né? O contexto, para terminar, o contexto temporal entre uma doença e uma pessoa excluída pode remontar a muitas gerações. Então, essa pessoa excluída pode ter sido de gerações atrás. Uma doença também pode estar relacionada a uma criança abortada. Nesse caso, a causa está bem próxima. Também pode estar ligada a um filho abortado da própria mãe. Então, a causa está mais distante. O evento causador de certas doenças, como a esquizofrenia, pode remontar a 5 ou 6 gerações. Então é interessante o olhar sistêmico, porque ele não exclui nada. Ah, então você. Por quê? Então a doença, a medicina não, ele inclui, é uma nova maneira de olhar, uma nova visão sobre a doença. Então muitas vezes a Sim, gente vê isso. sim, Né? A doença pode mostrar. Qual é a função da doença? Mostrar que tem algo na vida que está doentio, mostrar que alguém foi excluído do sistema familiar, sim, e essa doença vem mostrar essa dinâmica, e no campo sistêmico a gente consegue olhar para isso. Então é importante ter essa visão ampliada e incluir todos os recursos, inclusive a visão sistêmica, né, para que a gente possa se curar. Às vezes não é mais possível curar fisicamente, né? Isso a gente sabe, como médico, né? A gente sabe que às vezes a doença está tão avançada que não tem um ponto de volta físico, mas sempre é possível curar o emocional, o psicológico, o sistêmico. Isso sim é possível sim, curar, né? Então é sim. importante colocar isso também. Porque você faz pelas próximas gerações, né? A partir do momento que é transgeracional, quando existe uma cura num nível, né, você consegue curar as próximas gerações. E a doença, quando fala em excluídos, né, ela está sempre querendo ser vista, né? O excluído precisa ser incluído. Exato. Então, muitas vezes, né, o Salvador ali que se coloca nesse lugar, ele está fazendo isso para ser visto. Porque lá atrás, qual é o trauma do Salvador? Ele não foi cuidado, ele não foi amado, ele não foi visto. Então ele precisa fazer tudo pelo outro, que é o que não fizeram por ele. Não é, Roberto? Para verem que ele é importante, né? O Salvador, cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua dor, né? O Salvador, ele Sim, precisa ser visto como alguém de valor, alguém importante, alguém que pode fazer algo pelos outros. Esse é o vazio do Salvador. A sim, vítima está numa posição infantil, ela se sente injustiçada, ela se exato. sente fraca, não tem poder de mudança. O perpetrador, né, o acusador, ele precisa ser o certo, ele acha que ele faz tudo certo, os outros estão errados. Então, cada um com a sua dor. Porém, são posições, né, são dinâmicas e funções infantis. Então, quando a gente fala na sistêmica, acho que dos grandes benefícios da sistêmica é que nós possamos
adultecer, como a gente fala, né? Que a gente possa ir para o Adultecer, mundo né? das relações É, adultas, nos relacionarmos de adulto para adulto, não sim, através dos vazios, das carências, mas através do excesso, do amor em ordem. Eu posso dar para alguém o que eu tenho. Se eu me amo, se eu me respeito, eu posso trazer isso para o outro também. Quando eu sim, não me amo, sim, quando eu não me respeito, quando eu fui abusado, o que eu vou trazer para a relação? Uma relação de abuso. Então a gente vê nas relações abusivas, geralmente o abusador foi abusado também, e ele repete esse trauma e essa dor nas suas relações. Então é muito importante nós entendermos os mecanismos de adoecimento e os caminhos de cura, porque nós exato. podemos trabalhar para nos curar. Todos nós somos doentes e todos nós temos que nos curar também de várias coisas. E começa pela ampliação da consciência, né? Sim, e o caminho é exatamente isso que você está falando, né? É entrar nas. Nós temos as três leis sistêmicas, é você entrar exatamente em sintonia com isso, né? É o pertencimento, o dar e receber, sempre na mesma proporção, não é, Roberto? Não adianta você dar muito e não receber. Então, precisa ter equilíbrio em todas as relações. Isso é uma forma de você buscar a cura emocional, né? Como você colocou muitas vezes, a cura física, você não vai conseguir ter de uma forma 100%. Mas a partir do momento que você trabalha o teu emocional, você vai abrandar e muito os males físicos, né? Você é capaz de, assim, viver ainda de uma forma bem mais saudável por muito tempo, desde que você esteja disposto a olhar para tudo isso, né? Sim, E aí eu exato. falo dos três pilares, né? Que sempre é importante. E eu lembro muito quando eu fiz radioterapia, o médico radioterapeuta ele falou assim para mim: três coisas fundamentais na sua vida, na vida de qualquer pessoa, mas para você é muito importante. Primeiro, alimentação. É muito importante uma alimentação saudável, comer frutas, pelo menos três frutas ao dia. Atividade física, porque precisa ser magro, porque a gordura é inflamatória. Então, quanto é importante a gente cuidar da alimentação. E o mental, o emocional, Sim, cuidar da mente. Porque o estresse, ele faz mal para o adoece. sistema imunológico, né? E o sistema imunológico, se não estiver legal, a gente até falou sobre isso. O mal que faz para qualquer pessoa e o câncer, então, né, faz a festa aí, né? Então, Esse radioterapeuta é muito sábio, né? Assim, eu diria, muito, porque muitas muito. vezes eu tenho pacientes que vêm com câncer se tratar, e eles falam assim: ah, o meu médico, que é excelente na oncologia, na cirurgia, ele sabe tudo sobre essa área. Eu perguntei para ele, mas o que que eu preciso comer? Né? Posso ter que. Não, qualquer Pois coisa. Qualquer é. coisa. Tá Né? O cheio, viu? próprio Davi Sei, Servan Schreiber, que era um é, médico francês, aquele livro Curar, né? sei. Curar. Inclusive, ele teve câncer, ele sobreviveu muitos anos, né? Falando dos métodos naturais de abordagem também. Ele falava assim, ele teve câncer, ele era médico, e ele foi nos colegas, e os colegas falaram, você pode comer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Hoje a gente sabe que não. Não Hoje a pode. gente sabe É, que, como você falou, né, a obesidade ela não é um problema, uma questão estética, ela é um problema inflamatório, sim, imunológico, né? Então é sim, importante cuidar da vida. E esse seu radioterapeuta, porque ele não sabia, né, ele não falou da parte sistêmica. Ele falou de sim, pontos muito sim, importantes, sim, curar as emoções, né, curar a alimentação, a atividade física, e ele não falou porque ele não sabia, mas sim, claro. a gente que sabe Aí a olhar gente para sabe esse disso. sistema é fundamental, né? Fundamental para Fundamental. que a gente possa caminhar, né? Num sentido mais curativo, em direção à cura. A gente deve sempre buscar a cura, né? Claro, como médico, psicólogo, os pacientes vêm todo dia para mim, você também como psicólogo, vão procurar o quê? Eles querem se curar. Sim, Eles vêm buscar ficar melhor do que eles estavam. Eles vêm em busca do alívio do sofrimento, né? E os próprios axiomas da medicina falam assim: sempre que possível a gente vai curar. Quando não for possível, a gente vai aliviar ou a gente vai consolar também, né? Porque às vezes a doença não vai poder ser curada no nível físico, né? Eu vou até contar uma história aqui de uma paciente que veio me procurar com câncer de mama, estágio muito avançado.
já tinha passado por cirurgias, era um caso grave, enfim, muito severo, talvez um dos mais graves que eu vi. E aí, ela fazia todos os tratamentos, fez cirurgias, químio, rádio, enfim, e veio, assim, porque ouviu falar que eu trabalhava com medicina integrativa, que eu podia fazer algum recurso natural, as constelações, eu falei, sim, vamos olhar para isso, vamos buscar ajudar, né? E aí eu fui entender quem era ela, qual era a história dela, e ela era o arquétipo da Salvador, assim, em mais alto grau que eu já vi. Então toda a família dependia dela, né? Toda a família dependia dela, ela fazia tudo por todos. Ela tinha uma mãe muito difícil, uma mãe com componentes narcisistas, e ela trabalhava junto com essa mãe. E a mãe, mesmo ela doente, não dava um tempo para ela fazer suas coisas. Então, o que a gente entendeu, e ela viu isso na constelação, foi que a doença era a única maneira dela poder dizer não, não posso fazer isso agora, sem culpa. Ela só podia dizer não, não vou fazer, não posso fazer porque eu estou doente. Mas era uma família que estava num grau de disfuncionalidade tão grande que nem mesmo ela doente, grave, as pessoas deixavam, inclusive a mãe dela deixava de cobrar e de pedir, de querer que ela fizesse alguma coisa. E a mãe dela super ótima, não tinha nada. Pois é. E ela viu tudo isso, ela entendeu essas dinâmicas, ela trabalhou, né, tudo isso, porém a doença física dela já não tinha mais, infelizmente, né, estava no estágio em que não foi possível curar fisicamente a doença dela, mas ela se curou no sentido que ela pôde entender essa dinâmica e se colocar de uma maneira mais saudável na vida, mas infelizmente ela faleceu, mas também era o destino dela, a gente tem que respeitar o destino das pessoas também. A gente deve buscar Sim, fazer o claro, melhor, claro. claro, por cada pessoa, pela gente mesmo, mas cada um também tem o seu destino, né? Estou lendo aqui o comentário do Cunha, Vasconcelos Cunha. Ele contando aqui que ele teve um câncer, está curado e está gostando muito de ouvir sobre o nosso comentário. Ele Que bom. foi, eu trabalhei com ele na VASP. Ele foi meu diretor na VASP. Olha que legal, estou muito feliz de vê-lo aqui assistindo a minha live. Muito feliz mesmo, que coisa linda. Trabalhamos Bem-vindos a juntos todos. a todos, há Bem-vindos mais a de todos 30 que estão anos aqui. atrás. Que coisa Olha que linda, coisa. né? Olha os vínculos, né, de amizade como ficam, né? Que coisa linda. Muito feliz, As muito redes feliz. sociais bem aproveitadas possibilitam isso Nossa, coisa também, né? maravilhosa, A muito gente está bom. junto. E coloquem aí nos comentários, né, o que vocês acharam, fez sentido para vocês, foi possível. Claro que a gente aqui sabe, tem muitos aqui que são consteladores também, psicólogos, eu já vi aqui, tem Sim, pessoas que já conhecem isso, mas tem gente que nunca ouviu falar. E nós, né, Rô, quando a gente conheceu a sistêmica pela primeira vez, para mim foi assim, eu fiquei chocado, impactado. Eu é, falei, meu Deus, onde estava tudo isso que eu não vi isso na medicina, eu não vi isso na psicologia? E eu vim a conhecer isso anos atrás, alguns anos atrás, e veio ampliar muito a minha visão, meu entendimento. Eu acho sim. que eu posso ajudar um pouco melhor as pessoas, né, trazendo essa visão sistêmica para o meu atendimento médico, psicológico, Sim. assim como você, né, Rô? Sim, eu gostaria também de falar que a gente está focando bastante na cura, na doença, mas a cura, ela vem antes da doença se manifestar no corpo físico, né? Então, tudo isso que a gente está dizendo é preventivo também e Uhum. fundamental, porque a doença ela vem em três níveis, né? A doença começa a nível emocional, depois funcional e depois físico. E Legal. aí, o ideal, né, a gente está trabalhando num nível emocional com várias terapias, técnicas, constelações, que a gente consegue evitar um adoecimento grave. Quando a gente olha para tudo isso num determinado momento, na hora certa, a gente consegue mudar o rumo de muitas coisas. Principalmente com a constelação que a gente percebe da onde a gente traz os problemas sistêmicos que são transgeracionais. E que se a gente não tiver uma mudança, eu falo muito essa palavra, a mudança tem que existir. Se não houver a mudança, a gente vai continuar repetindo as histórias. Sim. Então, é preventivo, muito preventivo. O ideal sempre é preventivo, né? Sempre é preventivo, Sempre né? muito melhor você trabalhar com prevenção
do que buscar a cura quando a doença já está instalada, quando ela já Sim, é grave. sim, E é importante colocar isso porque, assim, na medicina, hoje em dia, a medicina está, vamos dizer assim, num nível muito avançado tecnologicamente, né? Nós temos medicamentos, cirurgias, transplantes, terapia genética. A medicina é fantástica, é maravilhosa na sua sim. potencialidade, né? No seu alcance, no seu diagnóstico. E mesmo assim, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Mas A é a gente hoje em dia, humanidade, né? as, A do- é, não, humanidade está as doente. doenças hoje, 3/4 das doenças, elas são doenças chamadas doenças crônicas. Há cerca de 20, 30 anos atrás não chegava a 50%. Hoje, 3/4 são doenças crônicas. Por exemplo, diabetes, o câncer, hipertensão, cardiopatias. São as doenças que mais acometem a humanidade, mais matam a humanidade. E o que todas essas doenças têm em comum? Hum, Elas têm a ver com estilo de vida. Elas têm a ver com comportamentos, Sim, né? Então, o que que causa mais essas doenças? O fumo, a obesidade, né? sim, A depressão, o sedentarismo. Então, são, vamos dizer assim, são comportamentos, são hábitos, são atitudes que as pessoas têm, né, que nos fazem adoecer. sim, Quando a sim, gente trabalha com prevenção, a gente tem uma chance muito maior, né, de chegar na fase precoce das doenças, de antes mesmo delas se manifestarem fisicamente. Como a Rosana falou, a gente adoece em etapas. Ninguém está aqui, eu estou bem, super saudável, e da manhã eu estou com câncer. Não é assim que as coisas acontecem. Existe todo um processo exato. de adoecimento que vai se materializando. Ele vem do sistêmico, do emocional, né, ele vai para o funcional, aí se torna lesional. E a gente sabe que cada tipo de terapia tem uma atuação em cada fase. Se você tem, por exemplo, um câncer no estado avançado, você provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Se você tem uma dinâmica que pode te levar ao câncer, uma dinâmica abusiva, você trabalhando essa dinâmica precocemente antes que o câncer se desenvolva, provavelmente você não vai desenvolver a doença. Então é importante entender isso, né? Sim, Porque a gente trabalha com prevenção em muitas coisas. Por exemplo, nas empresas, nas indústrias, todo mundo trabalha com prevenção. CIPAT, CIPAS, não deixa ter um incêndio para depois cuidar. Se sim, previne sim, os acidentes. Na nossa saúde, a gente não tem essa prática e a medicina estimula isso, porque, vamos dizer, se você vai lá, eu quero, sei lá, entrar num convênio, num plano de saúde, numa operadora de saúde, o que que você vai procurar? Como que essas operadoras, elas se colocam seu marketing? Nós temos os melhores hospitais, os melhores especialistas, os melhores exames, assim, e tudo isso é necessário quando a pessoa já está muito doente. Hospital é para pessoas já muito doentes. Especialistas também são tudo isso é necessário, sim. mas não como prevenção. Então só para ficar Sim, como sim, muito, muito conversa, né? importante. É, isso é muito importante. Eu vi aqui comentários, a Carla também fez um comentário, quantas analogias que ela está fazendo, que normalmente os problemas dela são sempre ortopédicos. E já, olha que legal, né? Ela já está fazendo algumas leituras aí. Isso é uma ampliação de consciência, né, Roberto, que a gente Isso já é um fala. movimento Um curativo. movimento curativo, porque o primeiro movimento é olhar para o problema. A partir do momento que você olha, vê, a tua consciência já não é mais a mesma. Você já ampliou um pouquinho a consciência. Aí você vai mergulhando e subindo degraus, né? Eu falo que é degrau por degrau para a gente atingir lá um determinado lugar. E aí a gente vai até o fim da vida subindo esses degraus, porque não acaba nunca, né? Não acaba nunca. É Graças perfeito a olhar para Deus, isso, né? né? Toda doença, assim, todo o movimento de cura das doenças começa nessa ampliação da consciência. Que a gente possa olhar para isso, entender, como a gente falou, qual é a função dessa doença, para que a Sim, gente possa dar um lugar para ela. Não excluir, eu quero excluir a minha doença. Não, eu quero entender o que minha doença significa para poder curar. sim. Olha, Perfeito. acho que foi uma live bem bacana. Nossa, já estamos aí com mais de hora de Já live, hein? deu, né? Tempo muito grande, né? E é bacana, porque flui tão bom, de uma maneira tão boa, né? Tão leve, assim, um tema tão denso, tão difícil, mas que fluiu de uma maneira leve, né? Eu Sim, quero é. colocar aqui, de repente, a gente encerrar essa live com uma meditação. Eu vou propor isso. Ah, Vocês querem ótimo. meditação? Coloca aqui nos comentários. Sim, não.
Eu quero, não quero. Vai ser uma live, uma meditação relacionada a isso, né, em relação à nossa Perfeito. saúde. Vocês querem que a gente faça a live para encerrar? O pessoal agradecendo, dizendo que Sim. uma live muito Sim. maravilhosa, discussão. Precisa de mais gente falando o que Sim. quer. A Silvia, a Adriana também falando o que É, quer. paciente, Tá assim, paciente meu aí que também. tá no sim. Ai, que bom. Vamos lá. Então, Tem lembrando, vários gente, pacientes aqui, quem acho entrou ótimo. aqui, que é paciente da Rosana, me siga. Quem entrou aqui porque me conhece, siga a Rosana. A gente sempre está falando de saúde, Sim. qualidade de vida. Então, o pessoal aqui falando que quer, né? Então, vamos fazer, né? Então, Rô, eu quero te agradecer muito. Você, é, normalmente eu faço minhas lives mensais sozinho, né, para trazer os temas, mas quando eu falei nesse tema, eu lembrei imediatamente de você. Eu falei, nossa, a Rô tem muita coisa para ensinar para a gente, né, pela própria, Gratidão. não só como uma profissional maravilhosa e Obrigada. potente, capaz, mas também como uma pessoa, né, que viveu essa dinâmica do câncer e se curou, É né, e tão se bom, curou né, a gente poder compartilhar maravilhoso. essa experiência, né? Porque eu acho que essas experiências compartilhadas criam muita alegria e ânimo nas pessoas, né? Assim, abre um espaço novo para as pessoas olharem para isso e virem, né, se cuidar. Eu Sim. só posso dizer uma palavra: gratidão. Eu Muita também. Sou gratidão por estar gratidão a aqui nesse você. momento com você e com todo mundo aqui. Todos que estão, Maravilhoso. né? Gratidão Vamos fazer a nossa a meditação. todos. Vamos lá. E aí, se vocês tiverem alguma coisa depois, quiserem fazer alguma pergunta para mim, para a Rosana, depois sigam aí a gente, pergunta né, mandem mensagem para nós, que a gente puder, a Olá, gente vai. Caora, tá cheio de Caoras aqui, viu? Caora agradecida. Parabéns pelo trabalho de Que vocês. Eu legal, sou fã, viu? lindo. Eu sou fã de vocês. Você Parabéns pelo precisa ir nos trabalho. conhecer. Vamos agendar Vamos, isso. vamos lá, vamos agendar. Então, gente, vamos lá, vamos fazer a nossa meditação. Como é que a gente trabalha a meditação? Numa calma interior, né? Numa paz interior. Então, vou pedir para vocês se aquietarem, irem silenciando, respirando, só prestando atenção na sua respiração, os seus pés no chão, as costas apoiadas, talvez se você está sentado ou deitado. Vamos fazer uma meditação do nosso corpo, da nossa saúde, baseada nos ensinamentos do Bert Hellinger, né, da sistêmica das constelações. Então, faça uma viagem para dentro de você, da pele para dentro, da pele para dentro. Entre no centro do seu corpo, dentro do seu corpo. Testemunhe, observe os seus movimentos internos. Você vai perceber a sua respiração, você vai perceber a sua circulação, o seu coração batendo. Esses movimentos todos são movimentos de vida, né? Faça uma pergunta para você, testemunhando, observando esses seus movimentos internos. Será que os seus movimentos vão na direção do mais? Em busca de mais vida, mais saúde, mais amor, mais sucesso, mais prosperidade, mais alegria, mais felicidade? Será que os seus movimentos vão por mais? E mais daquilo que serei junto com esse movimento da alma, do espírito, né? Um movimento criativo. Você sente que o seu corpo, que a sua dinâmica, seus movimentos vão por mais? Ou será que, pelo contrário, esses movimentos, talvez por dentro, você está satisfeito com o que já tem e sente que você está se movimentando por menos? Será que você parou de se movimentar em direção ao mais? Quando era criança, a gente sempre se movimentava por mais, a gente sempre buscava, né, a criatividade, a alegria. Será que você perdeu isso? Será que você se move hoje em busca do menos? Sinta isso dentro de você, em busca de menos vida, menos amor, menos saúde, menos prosperidade, ou do mais. Como é que você se sente? Como é que você se avalia, né? A gente tem essas duas possibilidades, né? Quando a gente vai em busca do mais, a gente está em busca da vida, porque a vida sempre nos traz mais. Ela traz mais possibilidades, ela traz mais tudo, até mais problemas. A vida sempre fica mais complexa
quando nós nos movimentamos em direção ao mais. Ela sempre vai se fechando, ela vai se tornando menos quando a gente vai no sentido contrário da vida, que é a morte. Então nós precisamos olhar para isso. Sinta. E de repente você pode novamente se abrir para ir para essa caminhada em direção à sua saúde, em direção ao movimento do mais. Então respire e sinta a sua respiração inspirando. Quando você inspira, os seus pulmões se enchem, você expande, você traz vida para dentro de você. Se conecte com isso, com esse movimento, com esse sentido em direção ao mais. Volte a se sentir como criança, olhe para a sua criança interior. Sinta o que ela precisa, olhe para ela, abrace a sua criança. Lembre-se quando você era criança e você se movimentava em direção ao mais, em direção à alegria, buscava a vida, buscava o movimento. Se conecte de novo com a sua criança, com os movimentos em direção ao mais. E perceba que isso ainda é possível hoje. Mesmo que você não estivesse nesse movimento do mais e sim do menos, perceba que a vida está presente. E você sempre pode se conectar, incluir o que foi excluído, equilibrar suas relações, primeiro com você mesmo, depois com as outras pessoas, e fazer um movimento, um gesto, se comprometer a caminhar em direção a mais vida, a mais amor, a mais prosperidade. Respire e sinta esse movimento circular em você. Faça uma respiração profunda. Mais uma. Ainda mais uma. E vá abrindo os olhos, voltando para cá, trazendo essa possibilidade, esse olhar para o mais. E se isso fez sentido para você, leve esse movimento para a sua vida. E se essa live fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, que você acha que podem se beneficiar dessas informações, dessas reflexões. E fica aqui a nossa gratidão. Eu e a Rosana estamos aqui agradecendo a todos vocês. Fiquem bem, em paz e caminhando para mais, para muito mais. Forte Isso aí. abraço a todos, um beijo no coração, Rô, um beijo para você. Beijo também. Muita saúde para todos nós. Beijo a todos, grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.